Conheça a publicação feita pelo missionário sueco Nils Castberg no Mensageiro da Paz de 1931, em retaliação ao texto de Frida Wingren sobre a função do pastor. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Logo após a Convenção de 1930, Frida Wingren continuou batalhando com sua espada, a escrita, e publicou no jornal Mensageiro da Paz, ano 1, número 4 de fevereiro de 1931, um artigo falando do papel e do chamado do pastor. Em reação ao artigo de Frida, no jornal seguinte, o missionário sueco Nils Castberg escreveu sobre a necessidade do silêncio, fazendo claramente referência a este artigo de Frida. Conheça o texto do missionário Nils Castberg, Silêncio Santo. Uma vez tendo falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Há na natureza humana um defeito muito grave, o de falar muito, falar demais. O homem quer discutir, defender seus direitos, mesmo quando não os tem. Ele gosta de contender e criticar os seus semelhantes e assim encher o ar com suas contendas. Salomão disse: um gotejar contínuo são as contenções da mulher. Há muitos lares infelizes, casamentos desfeitos, corações quebrantados e tristezas por causa das línguas más. Também são tantas as igrejas que se acham destruídas e divididas por causa do veneno da má língua. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Tiago 3:5. Os homens em geral não podem domar a sua língua. Também muitos crentes ainda não têm vitória neste ponto tão importante. Deus, porém, quer que seus filhos aprendam a falar e também a se calarem quando convém. Ele quer ensinar ao seu povo o silêncio santo. Silêncio na oração. Ter silêncio na oração, como é possível isto? Então, deverei ficar em silêncio na oração sem poder falar? Sim, isto é de grande necessidade, pois de outra forma, como poderemos ouvir a voz do Senhor quando nos falar? É necessário que Deus nos faça saber a sua vontade. Salomão disse: há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Muitos crentes têm como costume falar sempre, e este hábito conservam até na oração, de forma a não darem oportunidade a Deus falar aos seus corações. Por esta causa é que há tantos crentes que ainda não conhecem a vontade de Deus concernente às suas próprias vidas. Com isto, não quero dizer que nós devemos calar sempre na oração. Não, pela oração devemos louvar o Senhor e ao mesmo tempo fazermos-lhe conhecidas as nossas necessidades. Quero dizer que depois de termos falado a Deus, devemos permitir que Ele fale a nós. Cada crente verdadeiro sabe que Deus ainda hoje fala aos seus escolhidos. A sua voz é maravilhosa. Tu a tens ouvido, alma inquieta? Ainda hoje as ondas do mar se calam pelo poder da sua palavra. Ele fala de paz ao seu povo e aos seus santos. Ele ensina como aquele que tem autoridade e não como os escribas e fariseus. A noiva diz: o seu falar é muitíssimo suave. Deixa Jesus te falar, amigo, cala-te, pois enquanto estiveres falando não poderás escutar a sua voz consoladora. O Senhor diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Estou certo de que o estar em silêncio santo é um dos pontos mais importantes na nossa vida de cristão. Em oração podemos aprender a falar e a calar quando convém. Silêncio na tribulação.
precisamos de silêncio santo nos dias de tribulação e sofrimentos. Foi duro para Jó aprender isto. O Senhor passou-lhe até uma repreensão para que ele se calasse. E só depois que Jó se calou, o Senhor lhe falou bastante. Aleluia. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, saiu fogo da parte do Senhor e os consumiu. Isto era verdadeiramente uma grande provocação para o velho Arão. Porém, lemos acerca dele. Arão calou-se. Ele ficou calado na tribulação. Bem-aventurado o homem que fica em silêncio santo no forno da tribulação. Jesus, o nosso Salvador e Mestre, esteve também em silêncio santo nos dias de sofrimento. Quando os homens gritaram, crucifica-o, crucifica-o e dá-nos Barrabás, Jesus, nosso bendito Salvador, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aquele que fica quieto nos sofrimentos tem força, sim, é invencível. Ó Senhor, ensina-nos a permanecer em silêncio santo quando as ondas de provocação vêm ao nosso encontro querendo nos tragar. Silêncio diante dos homens. Também precisamos ficar em silêncio santo diante dos homens. Como? É para andarmos calados neste mundo sem falar com ninguém? Não, longe disto. Encontramos de vez em quando pessoas que padecem de certa doença. Falar demasiadamente, são faladores contenciosos que fazem guerra por onde andam. A sua boca é semelhante a um moinho. Na presença destes, é bom e prudente calar-se e não responder às suas loucuras. Um silêncio santo diante de tais pessoas pode servir-lhe de pregação. Sim, até mesmo sem palavras podem as mulheres crentes ganhar os seus maridos incrédulos, disse o apóstolo Paulo. Quando há contenda entre duas pessoas, sempre a culpa cai para ambos os lados. Diz um provérbio que, quando um não quer, dois não brigam. Para evitar contenda, é bom ficar em silêncio santo, diante do contendor, só orando ao Senhor no coração. Assim, ele ficará envergonhado. O moinho da contenda para quando lhe falta força. O falador mostra uma grande lacuna na sua vida espiritual, falta de santificação e de temor de Deus. E dessa doença também contagiosa que nos devemos guardar para não sermos contaminados, mas para podermos aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Lugar silencioso. Onde é este lugar? E como podemos aprender o silêncio santo? Só fazendo o mesmo que Maria de Betânia. Ela se assentou aos pés de Jesus. Já tomaste este lugar, a sós com teu mestre? Ouvindo as suas palavras e aprendendo daquele que é manso e humilde de coração, poderás saber o que é o silêncio santo. Enquanto Marta murmurava por sua irmã tê-la deixado só a trabalhar, Jesus defendia a causa de Maria com as seguintes palavras: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus sempre defende os que estão aos seus pés. Aleluia! Aos pés de Jesus, os faladores podem aprender a se calar como Jó. Eis que sou vil. Que responderia eu? A minha mão ponho na boca. Ali podem ouvir a voz do Senhor falar aos seus corações e ficarem conhecendo a sua santa vontade para com eles e receberem a graça do Senhor para, por meio dela, crescerem espiritualmente. Que Deus nos ajude a tomar este lugar para que possamos saber o que é o silêncio santo. Amém.